Olá, o Metrópolis está no Palácio do Planalto para entrevistar um dos ministros mais importantes do governo Lula, o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ao meu lado está a repórter Milena Teixeira. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Eu já começo perguntando que na última sexta-feira o Datafolha, o Instituto Datafolha, divulgou que a aprovação do governo Lula ela caiu para o pior índice dos 3 mandatos dele. A que se deve esse resultado de uma aprovação ruim do governo? Olha, em primeiro lugar, quem está fazendo gestão pública, quem faz governo, eu digo sempre que nem pode ficar eufórico quando as pesquisas dão boas e nem pode entrar em depressão quando as pesquisas não dão boas. O governo é isso, você oscila de acordo com a conjuntura, com a percepção da população sobre o governo, e no mundo de hoje você eventualmente oscila também com factoide ou fake news ou mentiras que pegam na população. Então, acho que o mundo inteiro está muito mais polarizado. Se você olha para outros países, não tem nenhum país do mundo que tenha um governante disparado de aprovação. O mundo ficou muito polarizado. O acesso a informações hoje está muito pulverizado e segmentado, portanto, por grupos, onde as pessoas às vezes só têm acesso à informação daquele segmento, daquele grupo que ele pertence, e o que torna desafiador ainda mais a comunicação institucional, comunicação política, comunicação de governo. Então, eu diria que nós precisamos aprimorar, fica claro que nós precisamos aprimorar a comunicação para que a população tenha conhecimento e percepção de fato dos dados, porque nós temos um governo de reconstruir o país, reconstruir o programa, e os dados são muito positivos. Nós vimos de um desmonte, por exemplo, do programa habitacional do governo, e em apenas 2 anos nós temos 1.200.000 contratos assinados do Minha Casa Minha Vida de financiamento de casa popular. Algo que estava há anos sem acontecer, voltou com toda a força, realizando um sonho das famílias e da população. É um número histórico. Nós temos a maior massa salarial dos últimos 15 anos, o maior salário médio dos últimos anos. Temos a menor taxa de desemprego desde que se faz pesquisa de desemprego no Brasil. É histórico. Ou seja, os números são muito robustos. E, portanto, o que nós precisamos cuidar é de fazer as informações do governo, os dados. Realizamos o maior número de cirurgias da história do SUS nesses 2 anos, com um programa de redução de filas, e agora vamos iniciar um grande programa de mutirão, colocando mais recursos para que estados e municípios possam reduzir a fila de cirurgias. Então, estamos alcançando números muito expressivos. A indústria, depois de muitos e muitos anos, voltou a crescer, foi quem puxou o crescimento em 2024. O investimento no último trimestre chegou a 17%, é o maior número dos últimos anos. Enfim, temos dados muito positivos, mas a percepção da população não absorve esses dados e a população não conhece, eu diria, boa parte das ações de governo. Então, nós precisamos melhorar essa comunicação para que a população tenha a nítida percepção do que era antes, do jeito que estava e do jeito que está agora. Ministro, muito obrigada por falar com o Metrópolis. Ainda sobre essa questão das pesquisas, o presidente Lula chamou alguns aliados no último domingo, inclusive o senhor esteve nessa reunião, para avaliar esse cenário. E aí se fala muito que algumas medidas do Ministério da Fazenda e também da comunicação, algumas faltas de medidas da comunicação contribuem aí para esse desempenho do governo. O senhor concorda com isso? Desempenho do governo, claro, em relação às pesquisas. Olha, não se trata de muita gente fala, isso é pesquisa, e pesquisas públicas. Está aí, pesquisa de vários institutos foram feitas e publicadas, a imprensa divulgou, e estão lá os dados das pesquisas. Foram os dois, acho que é aquela da taxa da blusa, do PIX? As pesquisas públicas que todos conhecem, a imprensa divulgou, sinalizam lá, aparece lá a questão da taxa daqueles aplicativos, né, das plataformas de venda, como a Shein. Internacionais. Isso está muito latente nas pesquisas que foram divulgadas. A questão do fake news, do PIX, isso afetou fortemente e criou um ambiente de desconfiança.
porque, infelizmente, ontem mesmo recebíamos aqui o presidente de Portugal e o primeiro-ministro de Portugal, e todos relatavam a força que essas plataformas e que esse modelo de fake news e de segmentação da notícia, como elas ganharam força e como elas criaram o que tem livro escrito sobre isso, chama de pós-verdade, ou seja, vocês coexistem várias realidades, várias verdades. Ou seja, você deixou de ter uma realidade e uma verdade e passou a ter várias. Cada um tem a sua, cada segmento tem a sua. E é difícil você mostrar àquela pessoa que aquela notícia é falsa, que aquilo não é verdadeiro. Leva, às vezes, muito tempo, semanas ou meses, para a pessoa acreditar que, de fato, aquilo não é verdade. E durante semanas ela passa repetindo aquilo como verdade. Então, nós fomos vítimas de muitas fake news, e a mais forte, vamos dizer assim, foi essa do Pix. Isso, as pesquisas relatam que isso impactou a confiança no governo. Mas nessa reunião ficou acordado alguma medida, alguma estratégia para tentar a estratégia, e o presidente, ao fazer mudanças na SECOM e com o ministro Sidônio, ele sinaliza para aperfeiçoar a comunicação do governo, para ajustar e refinar as plataformas com as quais o governo se comunica com a população, ajustando, inclusive, linguagens diferentes, que o governo vinha muito com linguagens padrões, a mesma linguagem da TV, a mesma linguagem da rádio, a mesma linguagem para plataformas digitais, e isso não se mostrou eficaz. Então, é preciso criar linguagens específicas para cada plataforma dessa. Então, esse será o nosso esforço de fazer chegar à população a informação, principalmente comparando o antes e o depois. Na política e na gestão, mais do que discurso, o povo se convence quando você compara, quando você mostra o antes e o depois. Então, nós estamos mostrando, antes tínhamos 4.000 obras de educação paralisadas, abandonadas, e agora as obras sendo retomadas. Tínhamos 80.000 casas abandonadas do Minha Casa Minha Vida, e agora estamos mostrando os conjuntos sendo inaugurados e entregues para quem precisa de casa. Então, essa informação detalhada e com a linguagem apropriada para cada plataforma é que vai ser desenvolvida no sentido de que a população se aproprie das informações para que faça o juízo de valor, não com base em notícias falsas, mas sim com base na realidade. Ministro, um dos problemas do governo hoje é a questão da inflação dos alimentos. O senhor disse há um tempo que o governo estudava um conjunto de medidas para rever essa questão dos alimentos. Eu queria saber se teve algum avanço nos últimos 15 dias e aquela questão da reformulação do Vale Alimentação. Como é que está? Olha, nós tivemos, primeiro, o que impacta a inflação, a questão da subida do dólar. Isso impacta em preços, e agora o dólar começa a retornar, e nós dizíamos que não havia motivo real para que a economia real não lastreava essa subida repentina do dólar. Que foi especulação, então. Eu diria uma falsa expectativa ou um excesso de expectativa ruim em relação à posse do novo governo dos Estados Unidos. Houve uma aposta muito grande, negativa, em final de dezembro e de janeiro, com a posse do novo governo dos Estados Unidos, e isso fez elevar excessivamente o dólar, não só no Brasil. Todos os países do mundo tiveram suas moedas desvalorizadas em relação ao dólar. E, paulatinamente, houve um recuo no Brasil e no mundo de revalorização das moedas locais, porque não se mostrou esse terror que o mercado imaginava em relação à posse do novo presidente dos Estados Unidos. O outro aspecto em relação à subida de preços é que nós tivemos, em 2023, uma queda muito forte do preço dos alimentos, de vários alimentos. E em 2024 nós tivemos efeitos climáticos muito severos no Brasil, seca, principalmente no primeiro semestre, com incêndios florestais, em regiões como o Rio Grande do Sul, que é uma região muito produtora de alimentos. No primeiro semestre, muita seca, e no segundo semestre, aquela tragédia de inundações
Então, nós tivemos um impacto muito forte na produção agrícola, fruto dessas tragédias. Esse ano não, é ao contrário, a expectativa é muito positiva, sinalizando um crescimento muito robusto da safra brasileira em vários produtos. E nós tivemos algumas commodities, para facilitar quem está nos acompanhando, commodities são aqueles produtos padrões, e que são exportados para o mundo inteiro. O café. Então, É um dos vilões, né? o Vietnã perdeu sua safra de café, que é nós temos 2 grandes produtores de café no mundo, o Brasil e o Vietnã. Tem a Colômbia também, mas um volume muito menor. O Vietnã perdeu muito da produção por também questões climáticas e, com isso, nós tivemos uma subida muito forte do café a preço internacional e continua muito alto. Então, o café é uma commodity, é um produto padrão e que é formado o preço no mercado internacional. Outros produtos, como a laranja, nós tivemos a devastação do plantio de laranjas nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de laranja do mundo. Com a doença que ocorreu lá, tiveram que erradicar. Não só perdeu a produção, mas erradicou muita plantação para eliminar a doença. E isso significa que essa oferta dos Estados Unidos, que era muito grande, deixou de existir. E, além de não ofertar, os Estados Unidos começaram a comprar do Brasil e de outros países. Então, também subiu o preço da laranja. Mas aí o que o governo vai fazer? Agora, a questão do ovo. Com a gripe aviária, que continua, inclusive morreu um ser humano, pela primeira vez, um ser humano morreu de gripe aviária nos Estados Unidos. Eles continuam eliminando criações em várias regiões para conter o avanço da doença. E, com isso, o preço do ovo nos Estados Unidos disparou. A dúzia de ovos lá, se eu não me engano, está equivalente a 60, 70 reais essa semana. Então, o preço disparou e houve também um aumento de demanda de preço de ovos. A carne vinha de um preço muito baixo em 2023. Isso é cíclico, é o que os especialistas aí do agronegócio chamam de ciclo do boi. O boi, ele tem um preço, vai caindo, cai em um patamar muito baixo, tão baixo que os produtores começam a ficar desestimulados de criar animal, começam a matar seus animais, inclusive as fêmeas. Aí vão eliminando o seu plantel e começa a faltar o produto, já que sem fêmea você não tem novos bezerros. E aí começa a faltar, e o preço começa a subir. Quando o preço começa a subir novamente, as pessoas voltam a criar fêmeas, voltam a ter bezerros e o preço volta a cair. Então, nos últimos 10 dias, o dado que nós temos é que o preço da carne já caiu 8% em relação às semanas anteriores. Então, é o próprio ciclo da carne. Então, o que o governo está fazendo? Algumas medidas. Anteontem, nós tivemos a reunião do Conselho de Energia, Conselho Nacional de Energia, onde havia uma previsão de subir de B15 ou de B14 para B15, a mistura do biodiesel no diesel, e nós não fizemos esse aumento, mantivemos em 14%. Por quê? Porque nós presenciamos o aumento da soja, do óleo de soja, e o aumento do biodiesel. E isso poderia acarretar o aumento do diesel e sustentar um aumento do óleo de soja. Então, nós não aumentamos para 15% e vai ficar nesse patamar até que o preço da soja, o preço do óleo de soja recue para não impactar nem no diesel e nem impactar... Essa decisão é temporária do caso do É temporária. O tempo, quem dirá, será a oferta do produto e o recuo do preço. Assim, podemos analisar em relação ao álcool, por exemplo, o açúcar subiu bastante. Então, na usina de açúcar, você vira a chave, ou produz álcool ou produz açúcar. Então, essas medidas estão sendo analisadas. Ontem fizemos mais uma reunião, como, eventualmente, medidas, a Fazenda, o Ministério da Agricultura está analisando, faremos uma nova reunião semana que vem, que outras medidas nós podemos adotar, além da medida principal, que é reforçar e focar o estímulo à produção de alimentos. Há uma expectativa muito positiva de que a safra esse ano será muito boa
e nós teremos preços decrescentes até o mês de junho, inclusive do arroz, do feijão, que já está em queda e continuará em queda até o mês de junho. E o Vale Alimentação, acho que é Teve algum avanço nessa O questão Vale da Alimentação ele está sendo analisado com o Ministério da Fazenda, está analisando, junto com a Procuradoria da AGU, as eventuais mudanças e alterações. Ainda eles não têm uma posição formal, mas estão analisando que tipo de alteração pode ser feita. O que nós queremos fazer é reduzir o custo da intermediação desse vale, porque o levantamento feito é que esse custo da intermediação está muito alto, retirando recursos que é do trabalhador para a intermediação financeira. Então, a medida será no sentido de estimular ou induzir uma redução desse custo de intermediação. Ministro, o mercado financeiro tem uma expectativa muito grande de que o governo anuncie cortes para ajudar naquela meta de déficit fiscal zero, né? Há previsão de cortes nesse relatório de receitas e despesas que sai em março, ou você acredita que isso só deve vir lá para maio, no relatório do segundo bimestre? Olha, é importante ficar claro que as medidas que foram definidas pelo governo foram votadas no Congresso em dezembro e elas estão sendo implementadas no governo. E a expectativa nossa é que essas medidas apresentem resultado. E eu quero reafirmar aquilo que nós temos dito e, mais do que dizer, aquilo que nós temos feito, que, como diz o ditado, mais forte do que as palavras são as ações. E nós temos, ao longo desses 2 anos de governo, cumprido a nossa palavra no sentido de que do compromisso fiscal caminhar junto com o compromisso de investimento e de inclusão social. Esses 3 pilares eles vão andar juntos e não podemos abrir mão de nenhum deles. Então, não abriremos mão do compromisso fiscal. Se qualquer medida restritiva se mostrar necessária, como contingenciamento, bloqueio, ele será adotado como foi adotado em 2023 e como foi adotado principalmente em 2024, onde nós bloqueamos 20 bilhões de reais de investimento, principalmente do PAC, para cumprir as metas fiscais. E se o senhor projeta, se houver a necessidade, o senhor acha que seria de qual tamanho esse primeiro eu corte? não posso fazer essa previsão, porque nós vamos ver os efeitos tanto da economia como das medidas. Normalmente, economista ele acerta na 12ª previsão. Ele faz uma previsão a cada mês e na 12ª ele acerta. É no último mês que ele acerta. Então não fica para junho, fica mais para maio, né? Para o segundo relatório, né? Não, a lei e a norma, quando os dados, que você vai projetando com os dados de cada mês. Então, você não espera o último mês para projetar. Então, no momento que nós fecharmos os dados, se o relatório indicar, será feito no mês que o relatório indicar, assim como diz a lei. Ministro, o presidente Lula tem sido criticado por supostamente estar mais enclausurado assim, nesse terceiro mandato. O senhor concorda com isso? O senhor acha que o presidente Lula precisa melhorar a articulação? Olha, eu não concordo com essa tese. Eu convivo aqui 14, 15, 16 horas com o presidente da República. Ele acorda muito cedo, vai fazer ginástica, já está ligando para os ministros, às vezes, muito cedo, logo depois da ginástica. Passa o dia trabalhando, à noite, ou quando não está aqui, está recebendo pessoas. Ao longo desses 2 anos, recebeu muita gente no Palácio. Mas de fora do governo, que eu acho que a crítica é mais de que ele está enclausurado dentro do governo e não dialoga, talvez, com o Congresso Nacional, digamos, né? Como deveria, né, no caso. Presidente, eu sou testemunha, eu participei de muitas reuniões e tantas outras que eu sei que ele fez reuniões e o que eu não pude participar, que eu estava em outra reunião, ou eventualmente não fui convidado para essa ou para aquela conversa. Mas ele tem feito muitas reuniões com pessoas do governo e é uma virtude do presidente. Ele sempre ele quer ouvir o mundo real, quer ouvir a sociedade. Então, ele tem feito muitos encontros com empresários,
eu acho que já reuniu com todos os setores da economia, setores de energia, setor automotivo, setor químico, petroquímico, setor de infraestrutura, do agronegócio. Ou seja, e às vezes dentro do mesmo setor, subsetores do agronegócio, ele já reuniu com o setor produtor de grãos, com produtores de bioenergia. Então, ele tem essa virtude de ouvir a sociedade, de ouvir as pessoas, e muitas vezes ele convida pessoas, ou liga, telefona para pessoas, para ouvir opinião, para balizar suas opiniões. Então, acho que quem emite essa opinião não conhece a rotina do presidente, e o presidente continua numa energia muito impressionante, muito forte, inclusive agora retomando a agenda de rua. Só sexta-feira passada, por exemplo, ele, né, fez o Amapá, na quinta, pela manhã. À tarde, viajou para Belém, fez a inauguração do conjunto habitacional, terminou 8 horas da noite, foi jantar na casa do governador. Depois, no outro dia de manhã, estava visitando as obras da COP, e assinando novas obras, ordem de serviço. Pegou um avião, foi visitar a mineração Carajás, lá no meio da mata, pousou, ficou lá até 18 horas. Na sexta-feira, 18 horas, estava trabalhando. Então, quem verbaliza essa opinião, às vezes eu vejo isso ser retratado por algumas pessoas, jornalistas ou não, mas eu acho que eles estão pautados errados, estão com a informação errada e não conhecem o dia a dia do presidente. O ministro, há até quem critique, e isso as pessoas não costumam fazer publicamente, mas fazem nos bastidores, que a primeira-dama seria uma das responsáveis por enclausurar o presidente, até por cuidar dele, da saúde e tudo mais. Hoje ele falou numa entrevista até que ela cuida da saúde dele. O senhor acha que ela poderia, a primeira-dama Janja, estar influenciando no presidente estar menos disponível para esse tipo de conversa? Olha, eu acho que há um exagero e um preconceito grande contra a primeira-dama, porque ela é uma pessoa que tem voz própria, tem um protagonismo próprio. Eu acho que é um cerco e um exagero e, eu diria, um certo preconceito com ela. O presidente é um homem que tem, eu diria hoje, isoladamente, a maior liderança que tem no globo, no país, no mundo. Ele é ouvido, não é à toa que ele botou aqui no G20 todos os presidentes ou primeiros-ministros dos principais países. Foram mais de 40 nações que tiveram aqui com seus presidentes e ou primeiros-ministros representados. É uma voz ouvida hoje no mundo inteiro, e o presidente tem uma liderança singular, e isso, na minha opinião, é uma grande injustiça querer atribuir uma suposta isolamento do presidente ao papel da primeira-dama. O presidente teve um acidente ali em setembro e ele ficou cuidando da sua saúde todos esses meses. Não há de se pedir que alguém que vinha numa situação que foi uma situação muito delicada, que essa pessoa tivesse exposta a uma agenda intensa nesse período. Quando os médicos liberaram, ele agora volta a ter uma agenda intensa, inclusive de conversa todos os dias, e ele é surpreendente. Sábado, domingo, ele convida pessoas, ao longo desses 2 anos, ele liga para as pessoas, convidando para ir no sábado, no domingo lá, para ouvir pessoas da sociedade, liga para pessoas para conversar. Então, eu acho que não procede isso, e acho que isso é fruto de um exagero, de um preconceito que se tem com a primeira-dama. Ministra, falando um pouco sobre reforma ministerial, você chegou a dizer ali em janeiro que o presidente Lula poderia fazer uma reforma. Até agora, no entanto, assim, a reforma não aconteceu, só teve a mudança do ministro da SECOM, do Sidônio. Quando é que essa reforma deve acontecer? Finalmente, quando é que deve sair? Essa é a pergunta Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Olha, a afirmação que eu fiz, e está gravada, foi ao vivo de uma TV, foi: se o presidente decidir fazer, eu entendo, e aí eu emiti uma opinião, que preferencialmente ela deve ser feita até o final de janeiro. Foi isso Já que eu estamos disse. chegando quase ao final de fevereiro. Eu emiti minha opinião, porque eu entendia que, eventualmente, quem entrasse, já entrasse em fevereiro já trabalhando. Começava o ano, né? Mas o presidente, e eu disse naquela entrevista, que ele estava refletindo sobre eventuais mudanças ou não.
E ele, se até agora ele não anunciou, porque ele não se convenceu da necessidade de mudança e de qual lugar, eventualmente, ele vai mudar. Nós estamos trabalhando aqui, nós não estamos pautados por essa possível mudança, todos os ministros estão engajados, a gente segue fazendo reuniões todos os dias. Nós estamos dando entrevista aqui, esse horário, eu já fiz algumas reuniões desde de manhã cedo, ontem à noite estava até quase 10 horas da noite aqui trabalhando, com o ministro, despachando, então todo mundo segue no ritmo Mas o presidente não muito tem forte. conversado com o senhor ali para trocar uma ideia de algum cargo ou outro que ele De alguma avalie? opinião, de Não, algum ele tá refletindo sozinho sobre eventuais mudanças. Ministro, uma pergunta que eu tenho ouvido muito, uma crítica, é que se especula, até nas últimas semanas, que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pode virar ministra. E aí há uma crítica de alguns setores do governo de que a indicação dela para o governo seria um contrassenso, já que ela é muito crítica ao ministro da Fazenda, que o Lula poderia estar enfraquecendo o ministro da Fazenda ao colocar uma ministra, mesmo sendo do mesmo partido, que faz críticas pesadas ao ministro da Fazenda. O senhor acha que isso tem sentido? O senhor concorda com essa crítica? Ou acha que são coisas diferentes? Eu acho que a presidente e a deputada Gleisi reúne todas as qualidades, e já foi ministra de Estado para ser ministra. E eu não concordo com essa tese, até porque a tese podia ser inversa. A tese podia ser o seguinte: ó, o Lula está buscando proteger a Haddad ao trazer a Gleisi para o governo. Porque, uma vez estando no governo, as eventuais opiniões delas, mesmo as eventuais críticas, terão que ser feitas internamente dentro do governo e não publicamente. Porque é evidente que quem é ministro pode e às vezes deve expressar a sua O senhor viu o copo opinião. meio cheio, então. Não, é porque é igual, vocês dois são jornalistas, quando vocês sentam para discutir a pauta do Metrópolis, eu não acho que tem unanimidade todas as vezes que vão discutir a pauta. Você tem diferenças, tem opiniões diferentes, cada um disputa ali a sua opinião para definir a pauta, o roteiro, qual é a notícia ou qual é a matéria que vai dar mais audiência. Você não tem unanimidade com isso. Só que, normalmente, quando vocês têm opiniões diferentes, isso não vai para o site da Metrópole, a disputa de vocês claro. vocês discutem Mas internamente. vocês são figuras públicas e quando falam, vira notícia. Então, o fato dela não estar no governo, ser uma deputada e presidente do partido, ela tem total liberdade para emitir publicamente a opinião dela. Quando ela vier a ser ministra, é recomendável que quem é ministro emita suas opiniões nos ambientes de debates que o presidente, inclusive, faculta. O presidente tem um viés extremamente democrático, ele bota todo mundo na mesa e dá liberdade para que as pessoas emitam sua opinião, e ele até diz: olha, aqui é o lugar de vocês falarem. Quem tem opinião diferente, que a minha decisão vai ser fruto do que eu ouvi de argumento aqui. Então, quem tem seus argumentos, coloque. Então, eu diria o contrário do que você está dizendo. Ao trazer a Gleisi, alguém poderia dizer: olha, ele está querendo proteger o Haddad, porque aí não terá mais uma voz pública para questioná-lo. E não o inverso. Uma vez sendo ministra, ela pode continuar com suas convicções, suas opiniões, mas terá que emitir essas opiniões no ambiente de governo. Ministro, falando um pouco agora da relação do governo com o Congresso, o senhor acredita que a relação com o governo vai ser melhor com o Mota e com o Davi Alcolumbre do que era com o ex-presidente Arthur Lira e o ex-presidente Rodrigo Pacheco? Como é que está isso? Olha, eu acho o seguinte: todos nós, como vocês são jornalistas, são profissionais. Nós temos que nos relacionar tendo em cada pessoa, seja do legislativo, do judiciário, da sociedade, respeitando as características de cada pessoa. Você não pode ter um padrão ou exigir um padrão e dizer: ó, eu só vou me relacionar com esse perfil de pessoa, o que eu gosto mais é daquele estilo. Não. Você tem que respeitar o estilo de cada um e encontrar a melhor forma de dialogar com cada perfil de pessoa. Eu acho que nós tivemos 2 anos de um diálogo muito intenso, com os 2 presidentes do Senado e da Câmara que deixaram o mandato agora, e acredito que manteremos, talvez com estilo diferente, com forma diferente, com os 2 presidentes que entram. Eu, inclusive, me reuni essa semana com os 2 para discutir a questão do orçamento, da pauta. Então, acho que não teremos dificuldade nenhuma no diálogo,
Você pode mudar até a forma do diálogo, da forma de conduzir, o número de vezes que se reúne, pode até precisar mais ou precisar menos, mas nós não teremos dificuldade. Então, temos que ser profissionais, pensar na nação, pensar no país e colocar o interesse do Brasil em primeiro lugar. E quando vota o orçamento? O senhor disse que se revelou aqui que se reuniu com os dois essa semana. Vota antes do carnaval ou muito difícil? Eu acho pouco provável. O senhor fez algum acordo? Não, acordo não tem. Obviamente, nós precisamos, queremos, o Brasil precisa e o Brasil quer que o país tenha um orçamento. De 2025, ainda não foi votado. 2025, porque para você executar políticas públicas, por exemplo, nós temos obras licitadas. E essas obras licitadas, contrato assinado, elas só podem iniciar quando o orçamento estiver votado. Eles nem sinalizaram quando deve ser votado? Eu acredito que no mês de março essa votação ocorra. Acho pouco provável que seja antes do Carnaval. O Carnaval já é semana que vem, então acho pouco provável que aconteça antes do Carnaval, mas nós estamos acreditando que em março, em algum momento ali em março, o orçamento vai ser votado. Ministro, vamos falar também de pautas que o senhor falou. No Ministério da Justiça há uma crítica de que a PEC da segurança está parada aqui na Casa Civil e que, por isso, até agora ela não foi enviada ao Congresso. Por que ela não foi enviada até agora, a PEC lá da segurança, que já foi discutida com alguns governadores? Desde que ela foi apresentada, nós fizemos um roteiro pactuado em reuniões de ministros com o presidente, que primeiro nós iríamos apresentar ao Congresso, apresentar aos governadores e aguardar um tempo para os governadores oferecerem sugestões. Essas sugestões chegaram, inclusive projetos, fizemos nesse período o levantamento dos projetos que estão tramitando, não só de mudança da Constituição, mas mudança da lei em relação à questão da segurança pública. Estamos sistematizando isso para, nos próximos dias, ter uma reunião de apresentação dos textos finais ao presidente da República, para que ele possa, vamos dizer assim, homologar a versão final, tanto da PEC como eventuais sugestões que a gente pode incorporar a projetos que estão tramitando na Câmara, no Senado. Então, nós vamos apresentar conjuntamente isso ao presidente e muito em breve isso vai estar sendo dialogado com o Congresso, tanto da PEC como eventuais mudanças em leis ordinárias, porque essa questão da segurança é prioridade para o presidente. O que nós queremos, é evidente, que ao definirmos essas posições, tenhamos o menor nível de ruído possível para que a gente consiga uma tramitação mais rápida. Ministro, o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, quando é que vai ser enviado? Olha, a previsão é agora em março. O presidente ainda vai definir na sua agenda, mas o projeto está finalizado, a Fazenda finalizou o projeto, e acredito que em alguma data de março o presidente envia esse projeto para o Congresso Nacional, lembrando que o projeto será enviado agora, uma vez aprovado no Congresso, ele passa a valer a partir de 1º de janeiro de 26. Pela regra da anualidade. Por conta da regra da anualidade. Você não pode, nem para cobrar, nem para isentar, alterar ao longo do exercício o regramento de imposto de renda. Você aprova em um ano para valer no ano seguinte, seja para aumentar, seja para diminuir. Ministro, na terça-feira à noite, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, entre outros crimes, por tentativa de golpe de Estado. O senhor acredita que, politicamente, essa denúncia, nesse momento em que o governo enfrenta uma popularidade baixa, pode ajudar o governo de alguma forma? Olha, eu acho que esse episódio não se deve à popularidade do governo estar em alta ou estar em baixa. Acho que o ocorrido no 8 de janeiro é um fato gravíssimo. O que a investigação revelou é muito grave. Não tem, na história do Brasil, nada registrado de uma trama envolvendo o presidente da República em exercício, oficiais das Forças Armadas, pessoas que deviam estar cuidando da segurança pública, agentes de segurança pública, tramando a morte de ministro da Suprema Corte, a morte do presidente da República, do vice-presidente da República, numa arquitetura de organização criminosa. Então, isso é muito grave.
E, portanto, acho que nós temos que separar qualquer conjuntura política ou debate político desta questão. Por quê? Primeiro, para dar o legítimo direito de defesa às pessoas que ali estão sendo acusadas, para que não haja contaminação da política com o processo de julgamento que deve ser isento e dar total liberdade de defesa e direito de defesa a quem foi acusado. Agora, o país não pode. Tenho uma convicção comigo mesmo, que a impunidade sempre leva ao aumento de criminalidade e à repetição da criminalidade. Eu sou daqueles que acho que a criminalidade do Brasil é grande, porque nós temos um sistema que estimula a impunidade. Pessoas que matam pai e mãe, cumprem 2, 3 anos de prisão e logo, logo estão soltas. Estão num ato de crueldade gigantesca. Matam pai e mãe, com apenas 2, 3 anos já estão em liberdade. Então, isso, na minha opinião, é um estímulo à criminalidade. Então, você acha que a punição nesse caso tem que ser severa? Eu acho que a punição tem que ser com base na lei. Há muitas críticas de que umas penas teriam sido muito grandes, né? De 17 anos e tudo mais. Olha, a mim não cabe julgar. Eu fiz economia, fiz ciências sociais e no nível médio fiz curso técnico. Eu não estudei direito, então eu não me sinto em condições de analisar dosagem de pena que a Suprema Corte ou que a Justiça tenha dado. Eu não tenho competência para fazer essa análise, portanto, eu não quero me ater a julgar se foi pouco, se foi muito, isso eu não tenho competência para fazer. A lei estipula, segundo regras lá, a dosagem de penas, mas eu acho que tiveram pessoas que foram usadas como massa de manobra, isso é fato, foram induzidas a serem, como se diz no Nordeste, boi de piranha, né? Você joga ali para que as piranhas comam aquele boi para você tentar se livrar e levam pessoas, às vezes, que foram induzidas dessa forma a cometer crimes, onde as pessoas não elaboraram, não conceberam o crime, mas elas participaram. E tivemos pessoas nesse perfil que foram induzidas, foram levadas a cometer quebra-quebra, a quebrar patrimônio público, a ofender, a caluniar, a ameaçar a democracia. E tem outras pessoas que organizaram isso, que de forma meticulosa, a investigação mostrou, planejada, consciência, com planejamento para que se tentar dar um golpe de Estado e, pior do que dar um golpe, eliminar pessoas que pensavam diferente ou que presidente e vice-presidente tinham ganho a eleição e alguém da Suprema Corte. Então isso não pode passar impune, porque isso levaria uma impunidade, nesse caso, à repetição disso na história próxima do país. Eu acho que nenhum de nós defende isso. Nós defendemos a democracia, defendemos o Estado de Direito, defendemos a paz e somos contra a eliminação de pessoas por discordâncias políticas. Chegando aqui já na reta final da entrevista, presidente Lula é o candidato de 26 à reeleição? Sim, é o nosso candidato a presidente da República em 2026. O presidente, e acho importante fixar isso, tem feito um trabalho fortíssimo de reconstrução do Brasil. Acho que nós temos que nos esforçar, junto com a SECOM, junto com a militância, a demonstrar o antes e o depois. O que era esse país até 2022 e o que é esse país hoje, do ponto de vista das relações internacionais, das relações econômicas. O Brasil abriu mais de 200 mercados para seus produtos em apenas 2 anos. O mundo se abriu para, de novo, abraçar o Brasil, para fazer negócios com o Brasil. A economia brasileira voltou a crescer. O Brasil voltou a sonhar com um país que tem futuro, que tem uma indústria forte, voltou a investir em tecnologia. O Brasil voltou a fazer financiamento para pequenos, para micros, pessoas. O Banco Nordeste e outros bancos de fomento bateram o recorde de financiamento para micro pessoas, para pequenas pessoas que querem montar seu negócio, sonham com a prosperidade. Então, nós voltamos a sonhar com a prosperidade do Brasil e transformar o Brasil num país moderno.
E isso dá trabalho. Eu digo sempre, ninguém constrói hospital com lacração de celular, com likes em plataformas. Ninguém constrói universidade, ciência, pesquisa, ninguém gera emprego com isso. Você pode gerar fama, pode gerar rentabilidade de plataformas, de pessoas que hoje têm a categoria profissional de influencer. Isso tudo você faz. Pode fazer com que essas pessoas ganhem muito dinheiro conseguindo likes, mas ninguém melhora a vida do povo com likes ou com lacração, ou com xingamento ou com ofensa. Você melhora a vida das pessoas com trabalho, o trabalho duro, cotidiano, com muito diálogo, e o Brasil está nessa fase de reconstrução. E, repito, todos os indicadores do Brasil são muito positivos. O Brasil diminuiu seu endividamento, nós voltamos a organizar as finanças públicas. Só para ter ideia, em 22, o governo de 22 deu um calote dos precatórios de 90 bilhões de reais. O governo emprestou 11 bilhões no ano eleitoral, supostamente para taxistas ou motoristas, e quase 40% das pessoas que tomaram empréstimo sequer tinham carteira de motorista. Então, esse país estava no chão, e nós estamos reconstruindo o país e haveremos de vencer e superar todas as dificuldades que se colocarem, e os números, graças a Deus, inclusive do dólar, voltam. Para subir ele sobe rápido, para cair é mais lentamente, mas ele vai voltando ao patamar que estava o ano passado, antes daquele momento de falsas expectativas em dezembro, e isso vai também acomodando principalmente preços, que é o que mais incomoda hoje o presidente e a sociedade. Ministro, a última pergunta, e o seu futuro político? Em 2026, se o senhor for ser candidato, o senhor vai ter que sair em abril. O senhor é candidato ao Senado, e engata uma segunda pergunta. O senhor se considera um possível presidenciável depois que o presidente Lula não puder mais tentar a eleição? Deixa eu dizer, primeiro, a princípio, eu coloquei meu nome disponível ao PT da Bahia para concorrer a uma vaga ao Senado. E eu conversei com o presidente e ele disse, não, pode colocar o nome à disposição, mas nós vamos conversar no início do ano que vem sobre isso. E eu assim fiz, coloquei meu nome à disposição, e ano que vem, antes de abril, eu irei conversar com o presidente sobre o momento, naquele momento, qual é a posição que nós vamos tomar. O meu candidato a presidente, eu já disse, é o presidente Lula, acho que é quem reúne todas as condições. Para 2030, por exemplo, o senhor não se coloca como... Exatamente. Aí está muito longe para isso. Eu acho o seguinte, algumas funções você não planeja isso, você não sonha isso. Algumas funções na vida e algumas coisas na vida, elas acontecem. Como fosse os astros conspiram a favor, vamos dizer assim, e elas acontecem. Eu nunca planejei ser governador, nunca pensei ao longo de minha vida de ser governador, embora na minha infância, quando eu estudava no Colégio Luiz Tarquínio, eu fazia ali o ensino fundamental ainda. Naquele momento, o governo do estado, que era o governador Roberto Santos, ele tinha um programa que escolhia o governador mirim por um dia. Fazia eleição em todas as escolas para eleger um jovem para ser o governador por um dia. E depois de eleito em cada escola, ele sorteava entre as escolas 3 alunos que passariam o dia com ele sendo o governador mirim. E lá, quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos 13 anos, eu fui eleito o governador mirim do Luiz Tarquínio naquela época. Não tive a sorte de ser sorteado para ser um dos 3, mas fui eleito pela escola. Mas mesmo sendo eleito aos 12 anos governador mirim, eu nunca sonhei em ser governador, nunca planejei em ser governador, e me tornei governador. Então, isso você não planeja, eu acho que você tem que trabalhar com seriedade. Eu disse ontem a uma pessoa, vou repetir hoje aqui nessa entrevista, eu me sentirei extremamente realizado, com um dever cumprido, se eu chegar em março, em abril do ano que vem, eventualmente para sair candidato a senador pelo estado da Bahia, se nós estivermos encaminhando com sucesso esse projeto político de reconstrução do Brasil e de
de tornar um Brasil próspero, um Brasil que os brasileiros sonham e que o presidente Lula está reconstruindo. E acho que ele tem a força e a imagem internacional e nacional de uma pessoa que tem capacidade para fazer isso. E o mundo hoje é mais desafiador do que foi no segundo mandato do presidente, muito mais desafiador. O momento no mundo é muito mais conflitado, basta ver, inclusive, as últimas posições do presidente dos Estados Unidos, que, inclusive, deixa antigos aliados perplexos com as declarações dele, a exemplo da Europa. O mundo se tornou muito mais difícil, desafiador, e, por isso, mais do que nunca, eu acho que ele cumpre um papel extraordinário. É uma das vozes hoje ouvidas no mundo inteiro e que cumpre um papel muito forte para o futuro do Brasil. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Já fica o convite aqui para outras entrevistas do futuro. Vamos sim. A gente não teve a oportunidade, eventualmente, de falar de obras do PAC, podemos fazer outra para falar de obras de investimento, porque nós tivemos também a geração forte de empregos, e os jovens que estão fazendo engenharia voltam a sonhar com seus empregos. Estamos construindo hospitais, os jovens que estão fazendo medicina, farmácia, enfermagem, voltam a sonhar em ter, quando formado, um espaço para exercer sua profissão. É isso que todo mundo sonha. Quem eventualmente quer montar seu negócio, um pequeno negócio, sonha em prosperar. É esse Brasil que nós queremos, onde as pessoas possam voltar a sonhar com a sua vida pessoal, a sua vida familiar, e ver uma prosperidade na sua vida e ver o país e sua cidade, seu estado prosperando.